Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Eu estou com alguns textos aqui e vim trazer uma palavra que eu creio que Deus, que o Espírito Santo ministrou no meu coração ontem. A obediência de Jesus. Eu vou ler alguns textos, tá? Antes de ler, eu quero fazer minha confissão. Eu, Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso esse Cristo encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio, para todo sempre. Amém. Eu estava meditando sobre a minha vida, sobre alguns problemas que eu tenho enfrentado, sobre algumas situações difíceis que eu tenho passado. E às vezes eu fico meditando nisso. E me veio, não sei como, não me lembro exatamente como, me veio na lembrança a obediência de Jesus. É pela obediência que nós somos salvos, né? Então essa palavra tem estado na minha cabeça algumas vezes e eu tenho meditado nessa palavra, na questão da obediência. E meditando nessa palavra, me veio Jesus na cabeça. Eu quero ler alguns textos com vocês. E aquele que me enviou, Jesus disse, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, Jesus está dizendo aqui que Deus Pai nunca tem deixado ele sozinho, porque ele sempre faz a vontade do Pai, ele sempre faz o que agrada ao Pai, e por isso ele não tem estado só. Muitas vezes nós queremos a companhia de Deus, nós queremos sermos usados por Deus, mas muitas vezes nós não nos dispomos a fazer a vontade de Deus, porque às vezes a vontade de Deus em alguns momentos da nossa vida ela é difícil de se colocar em prática. Então, mas a palavra aqui diz que o Pai estava sempre com Jesus, porque ele fazia o que agradava a Deus, ele fazia a vontade de Deus. Então, se nós quisermos que Deus esteja sempre conosco, que o Senhor tenha prazer em nós, nós temos que fazer a vontade de Deus, ainda que a vontade de Deus ela vá contra a nossa vontade e ela vá contra a vontade das pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero estar lendo outro texto. João, deixa eu ver aqui que eu anotei. João 6. João 6, verso 38, diz assim. Deixa eu subir aqui para os irmãos verem. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, quer dizer, a vontade do meu Pai. Então Jesus, ele desceu do céu com um objetivo traçado, fazer a vontade do Pai. E ele diz logo no próximo versículo assim: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Então Jesus, a vontade de Deus era que Jesus morresse na cruz do Calvário para que houvesse salvação. Na verdade, eu creio que Deus não queria que Jesus morresse, mas Deus queria salvar o homem. E somente era possível salvar o homem com a morte de um inocente. Então, a vontade de Deus, que era salvar o homem, levou Deus a trazer o seu filho como homem e a enviá-lo para a cruz, para que assim os nossos pecados, as nossas transgressões fossem perdoadas através de Jesus e a gente pudesse se salvar. Então, o Senhor Jesus, ele se sujeitou, ele sendo santo, sendo puro, ele se sujeitou à vontade de Deus, que era salvar o homem por meio da cruz do Calvário, por meio da humilhação que Jesus passou. Ele se sujeitou até o fim, até a morte, né? E morte de cruz. Ele obedeceu. Vamos ler o próximo versículo. Próximo texto.
Próximo texto fica em Mateus 28. Mateus 26, verso 39, 42 e 44. Não é isso, gente, peraí. É Mateus 28, verso 18 em diante. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Esse é o último texto, gente. Seria... Peraí, deixa eu ler o outro. Mateus 26, verso 39. A partir do verso 39, diz assim, ó. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Então, aqui traduzindo para outras palavras que têm o mesmo significado, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam como pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, por 3 vezes, o Senhor Jesus orou, pedindo a Deus que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice, a morte de cruz. Que ele não fosse para a cruz, se fosse possível. Mas que fosse feita a vontade do Deus Pai e não a vontade dele. Então, ele se sujeitou até a morte de cruz. Ele se sujeitou à tortura. Quando Jesus, muitas vezes, eu já me peguei pensando, quando Jesus foi preso, e que no momento em que estava em julgamento, que bateram nele, torturaram ele, que ele ficou desfigurado, naquele momento o sangue de Jesus já estava correndo por nós. E Jesus sai dali, do local onde ele foi julgado, e começa a caminhar carregando a sua cruz até o local da crucificação. E o rastro de sangue que fica pelo chão por causa dos nossos pecados, por causa da nossa rebelião, por causa da nossa fraqueza. Então, quando Jesus chega no local da crucificação, uma boa parte do sangue dele já tinha sido derramado pelo caminho, por causa da tortura que ele sofreu. E muitas vezes, irmãos, deixa eu ler outro texto para me concluir aqui. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: todo poder é-me dado no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, irmãos, Jesus foi crucificado, Jesus foi obediente até o último dia de sua vida. E muitas vezes, quando Deus pede uma coisa tão pequena para nós, quando a gente fala sobre doutrina de igreja, muitas pessoas acham a doutrina pesada. Quando a gente fala que é pecado assistir televisão, para que os crentes não percam tempo, não coloquem a mente na televisão, quando a gente coloca a mente nas coisas da televisão, a nossa mente fica ocupada, uma parte, com as coisas do mundo, e deixa de ser ocupada com as coisas de Deus. Quando nós falamos que é pecado assistir televisão, quando nós falamos que é pecado a mulher usar roupa acima do joelho, usar calça, quando nós falamos que é pecado usar maquiagem, quando falamos que é pecado usar brinco, quando nós dizemos que essas coisas são pecado, as pessoas acham que o que a gente está falando é julgo. Que aquilo que nós estamos falando é doutrina de fariseu. Não é assim. Deixar de usar um brinco é muito pequeno perto do que Jesus passou.
deixar de usar uma roupa mais sensual, uma roupa sensual, que mostre o joelho, que mostre que tenha decote, que mostre as costas, que mostre o ombro, que mostre os braços. Deixar de usar uma roupa dessa não é mais pesado do que o que Cristo passou. Aí alguns vão dizer: ah, mas Jesus passou para que eu não precisasse passar. Não. Jesus morreu para perdão dos pecados, para que eu não precisasse morrer para perdão dos pecados. Só que Jesus nos chamou, assim como o Pai enviou Jesus para a terra para morrer, ressuscitar, vencer a morte, vencer o inferno, nos tirar da escravidão do pecado e assim da condenação eterna. Assim como Deus mandou Jesus, enviou Jesus, aqui Jesus está enviando a nós, ao mundo, para que nós, por meio dele, possamos curar. Está dizendo aqui, ó, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, o Senhor designou os discípulos. Quando nós somos cristãos, nós aceitamos Jesus, nós aceitamos a fé em Jesus Cristo, nós somos chamados para fazer discípulos. Mas para fazer discípulos, nós temos que andar de acordo com o ensinamento que Jesus deixou para os apóstolos. Agora vamos pensar, as mulheres da época de Jesus. Dá para imaginar que alguma mulher daquelas que seguiam a Jesus, elas usavam maquiagem, ou elas usavam brinco, ou elas usavam roupa decotada, ou mostravam os joelhos, ou mostravam as costas com roupas sensuais? Com certeza que não. Então o Senhor é claro aqui, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. E mais, em outras passagens, não sei se é aqui mesmo, deixa eu dar uma olhada para ver se é aqui mesmo. Então está aqui o texto que eu estava procurando. Estes sinais seguirão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. Então, irmãos, aqui está dizendo, não é eu que estou dizendo não, é a palavra, os que creem, estes sinais seguirão os que creem. Por que hoje a igreja não cura mais? Por que hoje a igreja não liberta mais o endemoniado? Por que hoje a igreja não liberta mais o oprimido? Por que hoje a igreja não ressuscita mais os mortos? É justamente porque a igreja tem se contaminado com as coisas do mundo. E quando a gente fala de santidade, as pessoas nos julgam, dizendo que nós estamos colocando jugo sobre as costas das outras pessoas. Então, eu estou falando dessas palavras, irmãos. Jesus está voltando. Jesus verdadeiramente está voltando. E só será levado para o céu, só será arrebatado aqueles que tiverem uma vida santa. Somente aqueles que lavarem as suas vestes no sangue do Cordeiro é que serão arrebatados. Então, eu acredito assim, eu tenho 43 anos, já vivi muita coisa. E hoje eu estou mais esperançosa do que nunca de que Jesus está voltando. E nessa esperança eu tenho buscado a presença de Deus para me santificar. Para poder, quando Jesus voltar, eu não ficar aqui, eu não ser condenada juntamente com os outros que são desobedientes. Então, a obediência de Jesus é que nos traz a salvação. E o Senhor Jesus exige de nós santificação também. Nós também temos que ser obedientes se nós quisermos ser salvos. Porque se não fosse assim, irmãos, era só a pessoa levantar a mão e aceitar Jesus
Não precisava largar o vício do cigarro, não precisava largar a bebida, não precisava largar a prostituição, não precisava largar o pecado. Se fosse como muita gente prega por aí, que é só aceitar Jesus, que o Senhor quer só o coração, não precisava largar o pecado. Mas não é assim. A Bíblia diz, sede santos assim como eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então é essa a palavra que eu tenho para hoje. Graça e paz, que nós venhamos a meditar nas Escrituras e olhar para a nossa vida, nos examinar a nós mesmos e procurar com zelo nos santificar para que quando o Senhor Jesus voltar, a gente não venha ser envergonhado. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.